No ar, mais uma edição do nosso Tropicast. E você aí que está nos acompanhando, que gosta de ouvir rádio, ver televisão, já ouviu falar do Instituto Homem, né? Já ouviu falar do Dr. Flávio Machado? Eu já sei o CRM de cor, 196137. Todo dia eu falo do Instituto Homem. Apresente nosso convidado, Bárbara! Recebemos hoje, então, muito prazer, Dr. Flávio Machado, natural do Rio de Janeiro, Carioca! né? Eu vou ler, tá? Tem uma colinha sobre o seu currículo, doutor, porque o senhor foi... Opa! O senhor não sei, que a gente estava bem falando sobre idade, mas ele é formado pela Universidade Federal do Paraná desde 2013 e desde 2014 trabalha com a saúde sexual masculina. Bem-vindo, Dr. Flávio obrigado. Machado. Bem, prazer imenso, obrigado pelo convite, obrigado Fabinho, obrigado Bárbara, prazer imenso estar aqui falando com vocês, que já são, em pouco tempo, já se tornaram uma referência nessa área. E vamos lá, né? Hoje é pra gente falar bastante, pra gente abrir mesmo essa questão, essa caixa preta que se chama saúde sexual masculina, né? E a gente conversar sobre tudo isso daí. E aí eu falei senhor, te chamei de senhor, porque a gente já relaciona doutor com senhor. Né? E a gente tava até falando que antes de conhecer o Flávio, a gente esperava que viesse aqui um senhorzinho. Barba branca, né? A gente tentou arrancar a idade dele aqui, a gente não conseguiu. Ele não falou, mas uns 32, 33, eu gostei. Gostei já disso. Diminui mais um pouquinho aí. A gente faz conta, formado desde 2013. Aí, ó. Ele é CDF, tem cara de CDF. Entrou na faculdade com 17. Será? 6 anos de medicina, 23. Doutor, 10 anos de formado, 33. Você dá licença que... Pode continuar assim. A sua área é a área da saúde e a minha do Fabinho é da fofoca. Então a gente gosta de especular então sobre a vida exatamente. da pessoa. Entendeu? Bem, assim como todo bom jornalista, né, gosta de fazer isso daí, de querer esmiuçar as coisas, descobrir. Nós pesquisamos. Aos poucos vocês vão descobrir. Daqui a pouco tá no Wikipédia. Daqui a pouco, exatamente. Daqui a pouco tá no Wikipédia. Mas vamos falar sobre o seu assunto, que realmente não é uma coisa que a gente fala muito por aí, né? Não. A saúde sexual de ninguém, na verdade, é muito comentada, mas o homem, ele sempre tem esse estigma de que tem um bloqueio a mais pra falar sobre isso. Tem essa dificuldade, Acho né? que pela pressão social também, né? De que o homem precisa ser o cara na cama e tudo mais. E o homem tem essa de não vai no médico, não procura saber. E por muito tempo, muitos relacionamentos tiveram problemas seríssimos na saúde sexual porque as pessoas não buscariam ajuda. Como é que você enxerga esse momento da saúde sexual masculina? Hoje em dia, comparando com antes. Com antes, né? Bem, como você falou, eu não sou uma pessoa de décadas na área. Acho que até isso é uma coisa que eu uso pro lado bom, porque eu acabo tendo mais facilidade em me atualizar, em encontrar, assim, novas versões dessa área da medicina e tudo mais. Mas em 8, 9 anos que eu comecei a atuar nessa área, eu vi que a idade média dos pacientes tem diminuído bastante. Para procurar ajuda. Para procurar ajuda. Claro que os estudos mostram que o homem, ele espera de 5 a 10 anos com um problema nessa área da saúde sexual para procurar ajuda. E eu só fico imaginando, e eu vejo o impacto disso no consultório, como que nesses 5 anos a vida desse ser humano. Porque a gente não está falando sobre algo supérfluo, a gente está só falando sobre saúde. Claro. Nada que envolve saúde é supérfluo. Tudo que envolve saúde é básico, é elementar assim, na vida do ser humano. E a saúde sexual masculina é algo que até talvez a Bárbara não entenda muito a importância disso, né, Fabinho? Mas isso é algo muito importante para nós homens, assim. Para todo ser humano, né? Mas devido todo um contexto histórico, até hormonal também, né? Hormonal, um contexto até antropológico. O homem, ele tem uma dependência muito grande dessa saúde sexual. Então, isso é algo que impacta muito, e eu sempre bato nessa tecla que não impacta só ali, naqueles minutos em cima da cama.
ele tem um reflexo psicológico que acaba interferindo as 24 horas de vida desse ser humano. Então, autoestima também, né? Tudo. Tudo deve mudar Mas um tem pouco. melhorado. Então, assim, respondendo objetivamente assim, a sua pergunta, tem melhorado. A cabeça dos homens ela tem aberto um pouco ao longo desses anos. Aí eu observo isso. Ainda tem muito para fazer. Ainda tem muito. Eu acho que essa oportunidade que a gente está falando aqui nesse podcast sobre isso já é mais uma semente que a gente está plantando na sociedade para que um dia a gente entenda que problema na área da saúde sexual é um problema como qualquer outro. Tá. Qualquer área da medicina. É um problema de saúde como qualquer outro. Claro. E precisa ser levado a sério, precisa ser levado a sério em todos os sentidos. Sim. Precisa ser atendido através de um médico, precisa buscar a solução correta para esse problema. E eu sempre comparo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Até a pessoa que está acompanhando a gente, ela vai se identificar com isso. Se você suspeita que você tem diabetes, tá? Qual que é o caminho que você faz? Você vai na farmácia, compra metformina, começa a tomar? Não. Você vai pega fazer glifage, exame. pega insulina, começa a aplicar na barriga? Não. Vai fazer um hemograma, né? A primeira coisa que você no vai médico, fazer é né? no médico. Exatamente. Aí claro. ele vai pedir o exame. Que vai pedir um exame, que vai ver se fazer realmente todo o você processo. tem diabetes ou não, saber o tipo de diabetes que você tem e vai fazer o tratamento adequado para a sua situação, de acordo com o estágio da sua doença e várias coisas ali. Porque isso envolve segurança, envolve várias outras coisas. Tá. Porque na área da saúde sexual masculina Ninguém a gente vai. não faz isso. Não. É o cara caminho vai- contrário. Ele vai na farmácia, Compra aquele remedinho né? poderoso. Ou pergunta pro amigo. Come amendoim. É, Tem várias Come soluções amendoim. caseiras. Sintope de amendoim, de não sei o quê, de Gente. uma erva de não sei o quê, garrafada, Procura no Google, vai- várias coisas, tudo de receita você faz ali. tudo menos procurar o O médico. médico. Mas isso não é culpa do homem em si, é culpa de todo esse tabu. Essa construção de toda essa social construção disso. que foi Cultural feita, isso, né? Cultural, exatamente. Cresceu assim, né? Exatamente. E assim, doutor, pra gente entender como é que funciona o seu Uhum. consultório, o jeito que você trabalha. Porque eu imagino, e aí é uma imaginação minha, não tenho conhecimentos pra isso, mas a saúde sexual, ela tá muito ligada não só com o físico, mas com o psicológico também. Então, eu acredito que quem sofre, de repente, não sabe também de depressão, ansiedade, isso vai impactar em algum nível a saúde sexual. Como é que vocês fazem esse processo para descobrir o que é que tá causando aquilo? Se é uma doença, ou se física, eu digo, né? Ou se é algo que ele precisa tratar mais no âmbito Ansiedade, psicológico, né? Assim, Tem a ver, né? Claro, tem a ver. Eu sempre falo que a gente precisa, o homem, para ele ir procurar ajuda nessa área, eu até comento, se você vai numa consulta no instituto, vá com tempo. Não vá com horário marcado já com outra coisa. Por quê? Até os meninos informam que 40 minutos a 1 hora. Eu falo até 1 hora, 1 hora e meia. Porque depende muito de caso a caso. Tem pacientes e pacientes. Sim. Então, nessa experiência que ele vai ter, eu falo experiência porque não é simplesmente uma consulta, ele vai... primeiro, a gente precisa que esse homem ele confie. Ele realmente Que ele se não vá com sinta reservas, protegido. Exatamente, se Sim. sinta protegido. Ele não precisa ir... Ele chega lá com uma armadura, né? Armadura de homem, né? De super-homem, De super-homem. né? E lá a gente começa a fazer com que ele entenda que é o ambiente certo para ele tirar as armaduras, para ele não ter essas reservas, esse medo, esse receio. E ali na verdade, a oportunidade que ele precisa fazer isso. Porque se ele não fizer, ele vai perder essa oportunidade. E a vida é feita de oportunidades, né? Sim. Então, ali que ele precisa tirar isso. Primeira coisa,
né? Uhum. Depois, a gente precisa fazer com que ele comece a falar sobre coisas que, às vezes, ele nem acha tão importante. Como assim? Porque, por exemplo, o homem... Só um exemplo claro sobre isso. O homem, ele acha que disfunção erétil é quando falha completamente. Nós, homens, temos essa cabeça. Uhum. O que é disfunção erétil? É o cara que brocha. E só? Só. Não. Uhum. Eu tô aqui levantando a bandeira de que existem coisas que acontecem antes disso e que nós, homens, por a gente ser ogro, a gente não percebe. Então, se você tem uma ereção de 90%, já é. não vai ter diferença nenhuma na tua vida. Uhum. Você vai penetrar igual, você vai ter as relações pelo tempo certo. Se você tem uma normal. ereção... Você entendeu? Uhum. Você leva como normal. Se tem uma ereção de 80%, também. Ok. Uhum. Mas a partir de 70% de ereção, começa a entrar num campo minado. Que aí sim pode Que acontecer... aí ele começa a sentir essa... Exatamente. É uma coisa errada. Que aí sim pode acontecer o que eu chamo da primeira grande falha. Isso é um evento na vida do homem com disfunção erétil. Aí ele acha que... Aí ele começa a aceitar que ele pode ter uma disfunção erétil. Uhum. Mas até isso acontecer, teve essas pequenas mudanças na vida dele. Uhum. Mas ele não percebeu. Então, lá no instituto, a gente começa a perguntar coisas que às vezes ele não acha tão importante. Uhum. Que ele foi lá, por exemplo, sei lá, com outra queixa, que não tem nada a ver com isso, diminuição de libido. Uhum. Tá. E a gente começa a perguntar sobre tudo que envolve a parte sexual dele. E ele tem que estar aberto a responder. Exatamente. Uhum. Então, por isso que ele começa... E por isso também que depois de a gente coletar todas essas informações, é importante um outro passo, que é o quê? Ele começar a entender o que é normal e o que não é normal. Uhum. Porque ele não aprendeu isso na escola. Sim. Ele não aprendeu isso com a família. Ele não aprendeu isso na rua. Pelo contrário, né? Ele teve exemplos perfeitos. Uhum. Que é o quê? O vídeo da internet que ele assistiu. É o amigo que fala que faz 7 vezes na noite. Você entendeu? É o pai que não entra no assunto disso daí, porque é uma coisa muito delicada. Então, ele não tem esse padrão. E lá a gente fala, olha, o normal é isso. Tá. Em relação à ejaculação precoce, isso é o normal. Aí ele, tá, entendi. Até as pessoas perguntam, a partir de quantos anos é importante o cara fazer uma consulta nessa área da saúde sexual masculina? Acho que todos os homens que começam a atividade sexual, ele precisa passar por um médico nessa área. Uhum. Pra ele conhecer essa Pra área. saber, pelo menos saber o que é certo e o que não é. Ele vai lá, vai ouvir que tá tudo bem, por exemplo, mas ele vai sair com informações importantes. Sim. De um médico. Não de um cara na Faz toda a rua, ou do diferença. Google, Ou do youtuber qualquer que vai sair falando besteira. Pois aí. A entendeu? gente Ou teve um o caso- cantor, o Naldo. O Naldo você desconsidera, né? Ah, O Naldo falou que palhaçada, né? bimbou 38 vezes com a Moranguinho. Ele teve esse problema aí. Aumentou, com certeza aumentou lá a procura de homens lá no instituto, porque falou, eu quero ser igual o Naldo. Eu quero, o padrão Naldo de não saúde é? sexual, né? Mentira, né? Gente, vocês falaram do Naldo, eu pensei na Moranguinho. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus. Teve Ficou outra com dó também, dela. né? Que é isso? Teve a Débora Seco também, que falou que é 10 por dia. Isso aí, Verdade? tá vendo? Isso. Qual que é o Gente. qual que é o normal? O que é considerado normal? Até com relação à frequência das relações, isso é muito variável. Tá. Isso é muito variável. Nós temos aí mais ou menos um padrão. Até 30 anos. Nossa, eu achei que ele ia falar até 30 por dia. Não, até. Fabinho, Não, até 30 anos. Não, calma, Fabinho, 30 quero por o dia, daí- coração. Ufa! Aí, Ele tá aí tenso. não. Que é isso? Mas vou dar um exemplo Vou até aqui. beber uma água. Falei, claro. meu Deus, eu não sou ninguém. Não. Mas, por exemplo, uma pessoa que até 20 anos, a gente tem um padrão ali, 20 anos, tá? Tá. De média de 16 vezes por mês. Então isso dá uma média aí, por semana, 4, né? Aí dia sim, dia não, tal. Depois de 20 a 30, isso cai para 12. E de 30 em diante, isso cai para 4, para 8, mais ou menos. Tá. De 4 a 8. Então vamos colocar aí uma vez por semana, que seria uma média mundial, vamos colocar aí, a partir de 40 anos para a relação sexual. Mas aí que eu falo que isso aqui é só uma estatística.
É uma Você não média, né? precisa Pega tá- todo mundo. Você Não é uma regra. É claro, existe um Naldo, né? Que leva essa média lá pra cima. Ah, gente, iludido, né? Meu Deus do Tá? céu. Não. E existem outras pessoas que levam essa média lá pra baixo. Mas é possível você ter 10 relações num dia. É possível. Mas aí que tá. Mas com a mesma mulher? Não, com a... 10 por dia. Fabinho! Ué. Com a Olha, mesma mulher? Ou com mas- 10 mulheres diferentes? Aí Hein, que tá. Guma? Guma tem minha Não idade, bota né, Guma? o Guma 44. nessa Guma treta, tá ali, não. Tá o Guma tá ali na já tá câmera. se eximindo O da Guma culpa. ficou O Guma tá ali na tenso câmera. agora. 44 igual eu. Aí, É. Tamo legal, né, Guma? Tá? Então. Ele falou aí 4 por mês? Isso é. Tá bom, né, Guma? Tamo na média. Então quer dizer, Tamo bem. aí que tá, mas aí que a gente precisa fazer uma reflexão, né? Claro que serve de brincadeira também, né? A Claro. gente fazer isso, mas também serve de a gente pensar, poxa, independente disso, a gente precisa ter saúde para conseguir dar conta disso. Porque o mesmo casal, Fabinho, pode ter em uma semana, pode ter uma vez, Uhum. e na outra semana, porque até os pacientes falam assim, doutor, poxa, quando a gente faz uma viagem, vai ficar num hotel, Uhum, eu muda. tenho mais exigências, tem mais Sim. demanda para mim. E, às vezes, numa correria normal do dia a dia, isso diminui. Né? O friozinho, às vezes, aumenta a demanda, doutor. Uhum. Mas no calor que a gente soa, não quer nem encostar muito no outro, também diminui, talvez. Isso varia muito, né? Uhum. Mas o que precisa ter é saúde sexual para que você, a mesma pessoa, Uhum. tenha momentos de muitas vezes e essa mesma pessoa de ter poucas vezes oportunidades, né, de relação sexual. É saúde. Uhum. Porque, assim, independente disso, é uma decisão do casal. Claro que a gente está falando sobre relações consensuais aqui. Claro. Uhum. Então, independente do Naldo lá, né, que ele fala, ou da Débora Seco, mas Uhum. que seja consensual, eu acho que os dois precisam estar nesse consenso. Tem que ter um combinado Exato, ali, não né? precisa também igual aquela Jennifer Lopez, ela casou com aquele cara lá que fez o Demolidor, Ben Affleck. Tá. Ah, foi O Ben a Affleck. Jennifer Lopez, ela foi casada com Jennifer ele. Lopez. É o Ela tá Batman. casada com ele, né? Isso, Uhum. isso. Ela é casada? Tá casada com o Ben Affleck. Foi é. recente isso. É. Daí ela fez o casamento e ela Foi. colocou no contrato Ah. uma cláusula dizendo que tinha que ter 3 relações por semana, pelo menos. É mesmo? Caso ele não realizasse, era quebra contratual. Meu Deus do céu. É o rescisão. Batman também, né? É verdade isso? Poxa. Porque eu lembro... Então, esse cara precisa do instituto. Eu preciso falar Porque com essa Jennifer... ele. Não foi ela Porque que há se 20 anos ele atrás... não der conta, Gente. ele perde milhões. Não foi ela que botou a bunda no seguro Vai há uns ficar 20 caro. anos atrás? A Cara, eu Jennifer não- Lopez. acho que Essa sim. mulher gosta de contrato, hein? Eu Pelo acho que amor de sim. Deus. Será? Mas hoje em dia é tudo contrato. Então. Hoje em dia é tudo Será que é contrato. verdade, gente? Mas se Ah. for verdade, ele precisa do... Ele precisa de instituto porque se Se ele for- não for tiver verdade, saúde ele sexual, assinou, né? ele vai ter Aí um prejuízo grande, né, pra financeiro. financeiro. E de autoestima. E vai sair alguma fofoca Vai, errada vai depois. ter alguma coisa. Não tá dando conta. Então, Vai, um dia ali, Prejuízo é chega lá grande. o Batman lá, né? É. Olha, eu vim Batman aqui lá no me instituto. consultar. Quando tem uma falha, uhum. o homem, inicialmente o homem ele quer esconder de alguma forma. Uhum. Então ele relativiza aquilo, fala que foi um problema, uma briga no trabalho, nem foi, Uhum. nem brigou nada. Ah, mas é muita preocupação e tudo. E a mulher, tô falando No de geral. forma geral, Tá. tá? Tem várias exceções aí nessa regra. Isso toda regra Tem 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 exceções. exceção. Claro. Então, na minha experiência no consultório. É. E a mulher, ela procura culpados. Hum. Então, o Pra isso homem, também. o homem procura esconder, É. colocar embaixo do tapete, relativizar. Ah, Uhum. não, isso aí quando eu pegar férias vai melhorar. Hum. Isso aí Uhum. é por causa das contas e por causa do estresse. E a mulher, não, ela quer encontrar culpados. Às vezes ela se culpa, Uhum. fala, não, é por causa que eu ganhei uns quilinhos aqui. Uhum. Ele não tem mais desejo Ele não tem por mais mim. prazer em mim, a gente esfriou.
E, às vezes, ela busca a culpa no marido. Então, ela fala assim, você tá com outra na rua, é por isso que você não tá tendo esse problema aqui, porque bababá, tal. E isso acaba criando um impacto que piora o problema do homem. Porque ele se sente acuado, imagina, Se sente né? acuado. Tem um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito. Ela chama Brené Brown, essa mulher, e ela tem um capítulo muito interessante do livro que eu mesma ali não parei pra pensar nunca isso. Que no aspecto feminino, a gente quer muito que os homens, eles se mostrem sensíveis. É muito comum você falar, você é insensível, você não entende meus sentimentos e tudo mais. Quando o homem, de alguma maneira, ele se deixa ser visto como sensível, aí já vira, porque agora eu quero um homem forte e você não é. Exato. Então, acaba que... Frágil, né? Daí Frágil, é diferente. exato. E aí você fere diretamente uma questão muito, muito profunda do homem, que ele tem que ser forte, mas agora você tá me pedindo pra ser sensível e agora eu não sei mais o que fazer, e eu acho que isso contribui pra isso, né? Com certeza. Só piora, né? Só piora. E até tem um capítulo do meu livro que eu falo exatamente sobre isso. O título desse capítulo é O Ego Sexual Masculino. Que eu acho que poderia até ser um título de um livro. Porque o ego sexual... Tem até um Homem das Cavernas, assim, no início do capítulo. Porque o ego sexual masculino, ele é muito parecido com o Homem das Cavernas. Ele é grandão, ele é forte, ele é robusto, mas ao mesmo tempo, ele é frágil. E qualquer palavra da mulher pode... É como se fosse uma bola ali inflável, né? Sim. Que qualquer frase da mulher fura aquilo e murcha completamente. Desmorona. Essa fortaleza. Essa fortaleza. E isso é um impacto que daí pode piorar o próprio problema. Então eu falo assim, doutor, eu só vim porque a minha esposa falou que eu não sou mais homem suficiente para ela. É mesmo? Aí, entendeu? Nossa. Eu só vim porque salvar ela reclamou uma vez, ela falou, talvez não está tão bom assim. Às vezes até com cuidado, né? Entendeu? Mas, porque a mulher tem, ela não quer, ninguém quer magoar o outro. Sim. Quem quer magoar aqui uma pessoa deliberadamente, né? Ninguém. Então, a mulher, ela tem muito critério, cuidado para abordar isso, porque ela sabe que esse ego do homem só parece fortão, mas não é. A gente acha que é fortão e a gente tem certeza que é fortão. A mulher sabe que por trás dele tem alguma coisa ali que, se eu mexer nessa pecinha, vai cair esse castelo inteiro de cartas. Então tem essa situação. A mulher procurando culpados, o homem procurando esconder. E por isso que demora 5 anos. Até eles se entenderem, né? Até eles se entenderem, se acharem. E é muito tempo, né? Muito tempo. E muitas vezes no consultório, eu provo por A mais B que fala assim, Dona Maria, o seu José, eu fiz exames aqui nele que comprovaram que o seu José está com problema físico. Que problemas são esses? Você entendeu? Você poderia listar, por exemplo, alguns problemas que podem causar a disfunção? Olha, em relação à disfunção erétil, isso já está sacramentado que a aterosclerose, que é um problema que é das artérias, é como se fosse a aterosclerose, ela é uma doença inflamatória, que é um processo natural de envelhecimento de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os seres humanos da Terra. A partir de 13 anos de idade, você já começa esse processo. É mesmo? Caramba. Metade das pessoas do mundo, elas vão falecer decorrente da aterosclerose. Né? Então aqui na mesa, pelo menos um vai ter ou infarto, ou derrame, ou algum efeito colateral desse infarto, desse derrame, que pode encaminhar para a morte. Tá? Então, isso é um processo inexorável, a aterosclerose. Só que diferencia de uma pessoa para outra são todas as condições de vida dela. Então, mais uma vez, eu vou ser aquele médico chato que vou falar. Atividade física, alimentação, estresse, pressão, diabetes, colesterol, genética da família, cigarro, bebida, drogas, sobrepeso,
sono. Tantas coisas. Então, quer dizer, a gente vai até amanhã falando de coisas que interferem nisso. Tá. Então, a aterosclerose, ela interfere na circulação. A circulação peniana é muito sensível e delicada. Uhum. E claro que vai ter uma repercussão muito antes do que coração, órgãos-alvo, né, da Olha só. aterosclerose. Com relação à ejaculação precoce, é um pouco mais complexo, mas eu vejo muita relação com a sensibilidade na glande. Isso é uma coisa que a pessoa tem. Ela nasce com essa hipersensibilidade. E acaba causando ali ao longo do tempo uma ejaculação precoce, tá? Isso daí são coisas objetivas. É coisa do corpo. Tem tratamento, remédio, exatamente. isso Tem tudo. condições de melhora clínica, de evolução diferente, de interferência até na história natural ali da doença arterial peniana ou na sensibilidade da glande. Mas isso é objetivo, isso é do corpo da pessoa. E aí é onde o casal começa a se entender novamente. Fala assim, Dona Maria, tá. o seu José ele tem um problema Entendi. aqui de hipersensibilidade na glande. Isso faz com que ele não consiga ter o controle em relação à ejaculação. Ah, eu achava que ele fazia de sacanagem. A Dona Maria, no caso a esposa, vai até o Falar assim, instituto vai também? junto, Vai junto. geralmente. Não, quer dizer, em 15% dos nossos atendimentos é casais. Tá, Com casais. Eu acho ótimo. Acho Melhor, maravilhoso isso. Quando os Porque dois esclarece muita coisa. Fala assim, E não, mas eu outra? achava que ele fazia isso de propósito, doutor. Pra me irritar. Pra me irritar. Não, não é. Ou eu falava, poxa, eu achava que a gente não se amava mais. Opa, peraí. Né? Então quer dizer Porque que tem o várias seu José, nuances, né? ele também é uma vítima. E talvez, doença. porque você falou que o homem demora muito pra buscar conhecimento sobre isso. Sim. Talvez ele começou a se questionar, né? Talvez, E- será que eu não amo mais? Será que eu não Também. estou mais Exatamente. querendo Ele começa estar a nesse duvidar. relacionamento? Ela fala assim, doutor, pô, será que eu tô gostando de mulher? Eu acho que não tô mais. Olha, né? Ou você será começa a o ter cara várias- que tem a opção sexual homoafetiva, fala assim, pô, será que eu não tô mais gostando de homem? O que Será tá que acontecendo? Eu não tô mais... Não gosto mais de relação sexual? Será que é uma coisa que tá afetando até Esfriei, isso, né? Sim. Não, tem várias coisas que podem estar envolvidas só. nisso. Entre elas também algumas questões objetivas, físicas, que a gente pode ajudar. Só aquele negócio, precisa vencer várias coisas para ele conseguir procurar ajuda. Procurar ajuda nessa área não é tão simples. Eu falo que os caras que estão lá na minha frente procurando ajuda nessa área, eles são heróis. Eles são heróis, eles tiveram que vencer muitas barreiras Muitos medos, para eles, né? medos, para procurarem ajuda ali. Então, mas é a metade do caminho andado. O primeiro passo já é metade do caminho. Sim. Que bom, É o né? mais difícil. É o mais Que difícil, é realmente. fazer o primeiro contato, Que é né? aí, que é você realmente ter essa primeira motivação, esse primeiro passo. Mas depois isso é uma coisa que já está mais clara para ele. Aí fica mais fácil de Fica ele leve, conseguir. imagina. né? De conseguir. Ele fala assim, pô, doutor, aqui, se eu soubesse que eu ia ter toda essa liberdade, eu viria até antes, né? Porque isso fez bem para mim. Isso conseguiu fazer eu me libertar de alguns fantasmas, assim, da minha vida, que muitas vezes limitou a vida inteira da pessoa. Limitou a vida inteira. Então, é muito bacana ver essas mudanças também, né? E preparar também esse homem para essa melhora. Porque isso é outro lado também, que a gente começa a observar trabalhando nessa área, porque no Instituto nós atendemos mais de 15 mil homens. Puxa. E eu, pessoalmente, mais de 5 É mil. muita gente. Mas você vê que isso já começa a gente ver gente de todos os tipos, né? Quando tem esse N, né? Esse número, você já vê que muitas pessoas já passaram de vários tipos. A gente vê que às vezes a pessoa não está preparada para melhora também. Como assim? Então, por exemplo, a gente vê homens que melhoram nessa área, mas eles começam a não utilizar bem essa saúde. E isso em todas as áreas, né? Você vê, o cara que é oncologista, ele vai lá, trata do problema, faz o cara renascer depois de um câncer, sei lá, de próstata, de alguma coisa assim, e às vezes a pessoa pega aquilo e utiliza de forma, às vezes, errada.
ela começa às vezes, até desvio de conduta. Fala assim, pô, doutor, mas até algumas pessoas podem falar assim, poxa, não é bom saúde? É bom saúde, desde que você tenha sabedoria. Fala assim, pô, não é porque você tem saúde sexual que você vai fazer coisas que você nunca fez. Por exemplo, que você vai, sei lá, vai sair na noite, né? Que você vai querer agora que num swing. Mas eu nunca tive isso daí. Eles querem aproveitar É um leão enjaulado, né? Uhum. Que daí você liberta. Mas você precisa ter sabedoria também para isso, porque sempre existe o demais sempre vai fazer mal. Então você tem saúde para você utilizar com sabedoria, para você conseguir manter as condições que você sempre teve e tudo mais. Claro que também, pelo fato de ele viver a vida inteira limitado com esse problema, eu já vi casos de homens que nunca se relacionaram, que nunca casaram por causa de ejaculação precoce, por exemplo. Nossa. Assim, poxa, eu acho que... acho que não vai dar conta. Nenhuma mulher vai se submeter a isso. Sim, fica com medo, com vergonha, né? Como é que eu vou chegar numa pessoa para procurar ela? Porque sempre vai envolver a relação sexual ali. Em algum momento, né, você vai envolver uma relação sexual e isso me apavora. Porque eu tenho essa questão da ejaculação precoce e é um bloqueio que a pessoa acaba criando. Tem o Deepak Chopra, que é um grande pensador, filósofo, médico, psiquiatra, indiano, americano, que ele fala assim, a relação sexual sempre envolve emoções. A relação sexual não saudável, ou seja, quando o homem não tem mais saúde sexual, envolve emoções bloqueadas. Então é uma questão de saúde você também lidar bem com isso. Claro, porque você acaba... Tanto a falta da saúde sexual quanto a saúde sexual pode ser motivo para desencadear vários problemas psicológicos também desse homem. Então, por isso que a gente tem um cuidado, um acompanhamento ali. Até depois que resolve o problema, até depois que resolve, para você também ter esse cara no lugar, né? Ele ter consciência, sabedoria, que é um jato na mão de um cara, né? Então, quer dizer, um jato pode ser um meio de transporte, mas pode ser uma arma. Uma arma, de exato. guerra. Claro, E agora, a outra ponta dos problemas. Quando a pessoa tá com uma compulsão. Você falou sobre as coisas serem demais. Porque isso é um problema também, e eu acho que é menos falado, né? A gente pensa, saúde sexual masculina, a gente vai pensar em ejaculação precoce. Tem o viciado também, né? Tem a outra ponta, que eu acho que porque a nossa sociedade faz tanta piada, tão gracinha com esse negócio, que às vezes a pessoa ela realmente tá em sofrimento por uma compulsão, tá atrapalhando a vida dela, e ela também não sabe como lidar. Isso vocês tratam também no Instituto Homem? Chega a gente também, assim lá? Tem muita procura ou não? Também não tem muita procura, porque assim, também isso é uma coisa que a gente precisa deixar claro para as pessoas. Não é o fato, por exemplo, igual o Naldo falou, vamos usar novamente. Voltar o Naldo. Coitado do Naldo na conversa. O homem mais sincero deste Brasil. Ele é. Não é porque ele fazia, quantas vezes por 37. dia? 30 e Ele fala, 30 né? vezes no dia. Ele fez isso, numa lua de mel, num dia que ele estava para isso, tá? Mas o Naldo, eu acredito que no outro dia ele teve que gravar clipe e tudo mais, ele ficou sem relação sexual. Ele teve que viajar, ele teve que ficar no momento ali de abstinência sexual, né? E ele conseguiu. Então isso quer dizer que o Naldo, ele tem uma compulsão por sexo? Não. Quer dizer que o Naldo tem uma doença que faça com que ele seja dependente da relação sexual? Não. O que é um cara compulsivo em relação à parte sexual? Seja por masturbação, seja por relação sexual. É o cara que não tem controle mais. É o cara que não consegue fazer mais nada na vida. Ele tá ali... Como um vício em drogas. Mesmo. Exatamente, como um vício em drogas. As pessoas acabam tendo que... Eu sempre faço essa comparação que você acabou de falar. O cara que é viciado em droga, você acha que durante o trabalho ele não usa? Usa. Usa, ele vai no banheiro e usa. Sim, cheira. E o cara que tem uma compulsão pela parte sexual,
Você acha que no trabalho ele não faz? Ele vai no banheiro e se masturba. Uhum. Tô dando exemplo. Então, isso é uma pessoa que é dependente, que ela não consegue fazer nada. Ele não consegue ficar um dia sem fazer isso, sem pensar em outra coisa. Então, a gente precisa deixar claro, porque não é porque, não, o Naldo ele fez 30 vezes no dia, então sinal que ele tem uma compulsão, ele precisa ser tratado. Não. O Latino, ele já deu entrevista falando que Também. ele foi uma pessoa que... Mas o dele era problemático mesmo. Ele admitindo que ele teve que se passar por vários processos de tratamento, porque ele já deu algumas entrevistas de que estava atrapalhando muito a vida dele. A vida dele. E aí, teve essa consciência. Eu acho que aí, nesse ponto... se Muda você... a pessoa. Como é que você vai falar, né? Você sendo o homem, assim, você vai numa rodinha, eu tô com um problema porque eu não paro de falar em sexo, eu não paro de pensar nisso. Bem capaz da sua rodinha de amigos falar, normal, aproveita, né? Aproveita, não é? não sei o quê. E aí, isso é um sofrimento pra pessoa. Claro, porque Né? ninguém leva a sério o problema dele. Sim. Que as pessoas acabam relativizando, falando que ele tá, né, que isso não existe e tudo mais. O vício Mas existe. em pornografia também entra nessa parte de compulsão? É uma maneira de aliviar isso? Entra sim, porque a masturbação, por exemplo, ela é um ato sexual. As pessoas não acham que não, mas é um ato sexual. E se a pessoa também não tem controle com isso, que assim, veja, Bárbara, todos os problemas, aí a gente está entrando num problema psiquiátrico, tá? Todos os problemas psiquiátricos dependem da percepção do doente. Ele precisa enxergar Exato. aquilo como Precisa problemático. aceitar, Exato. né? Então, Se por pra ele é exemplo, normal, ele não vai procurar ajuda nunca, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que eu já atendi um menino quando eu trabalhava na área de clínica médica. O menino entrou com a mãe, de 15 anos mais ou menos. Ele entrou na sala, abriu e fechou a porta 15 vezes. E sentou. Falei, eu já tinha diagnóstico dele. Toque. Toque, é. A mãe falou, tá vendo, doutor? Por isso que eu trouxe ele. Falou, mas não entendo. Por que minha mãe me trouxe aqui? Falei, não, porque... Mas isso não me incomoda. Eu adoro. Pra mim não tem problema. Tá tudo certo. Em algum momento aquilo vai incomodar ele. E aí sim ele vai ter toque. Sim. Mas antes ele não tem transtorno obsessivo compulsivo. Porque ele não aceita. Porque não pra ele não entende incomoda. isso. Pra ele não tem problema. Claro, é um menino de 15 anos. Isso vai atrapalhar mais ainda na vida dele adulta. Lá na frente, né? Né? Mas em algum momento ele vai ter toque. Mas atualmente ele tem toque? Não. Infelizmente, Não. pra medicina, não. E é tratável? Pro médico, O eu não toque posso dar diagnóstico de uma pessoa, sendo que isso não incomoda ela. O toque, no caso, é Olha, tratável? Eu não sabia disso. É tratável. É, também. Mas a gente tá falando sobre também uma compulsão, né? Sim, Sexual, sim, claro. transtorno obsessivo compulsivo, relacionado à parte Sim. da sexualidade. Mas isso só é um problema quando a pessoa que é o doente vê isso como um problema e se incomoda. Por exemplo, o latino. Ele viu que era um problema, então. Sim. E aí ele procurou ajuda. Mas é bom a gente também separar o joio do trigo, porque também as pessoas vão achar que qualquer pessoa que faz 5 masturbações no dia tem um transtorno, tem a compulsão. Ah, meu Deus, eu tenho que me tratar, eu tenho que fazer castração química. Já entrou gente em contato. É mesmo? Querendo isso. Querendo fazer castração. Gente entrou em contato com o Instituto querendo fazer castração química. Mas Vocês o fazem cara- castração O química? cara queria fazer ou era a Gente! mulher do cara que queria Não, fazer o cara. nele? O cara. Sério? O cara falou assim: eu tô Caramba. interessado em fazer castração química. Vocês fazem? O menino do calcinha falou assim: oi? Não. Não fazemos, né? Quer dizer, não é também nesse nível que a gente precisa chegar, de todo mundo ter essa doença, achar que tem essa doença. E Aí. a pessoa que não faz Uhum. sexo, de repente o casal esfriou e passa lá um ano inteiro É um sem... problema. Isso é De o maior. forma- Isso é o mais comum. E pra ele tá tudo bem, A não tem... frequência é o mais comum? É o problema de diminuir a frequência, né? E também não sente falta, nem lembra. Nem lembra. e tudo. Entra numa rotina, Claro. né? De que vai pra casa, Uhum. né, vai pro trabalho, Sim. volta, Fica no deita, automático? dorme, fica no automático. Claro. O cérebro humano, ele é altamente adaptável. Uhum.
E ele precisa fazer com que você se sinta bem, independente de onde você esteja, como que é a sua rotina e independente da sua saúde. Se o sexo for algo prazeroso, se o sexo continuar sendo algo prazeroso para você, algo benéfico, algo que traga bem-estar, o seu cérebro vai fazer com que você repita aquilo. Isso até um rato aprende. Se você der uma comida doce para ele, colocar num cantinho, ele vai sempre para aquele cantinho comer. Mas se colocar uma comida azeda, amarga, ele não vai mais. Sim. Porque ele não quer mais ter aquele sofrimento. Ele não quer sentir aquele gosto ruim. Então, acho que mais ou menos vocês já entenderam o que eu tô querendo chegar. Se o sexo se tornar algo, uma dúvida, um grande ponto de interrogação na sua cabeça, ele vai começar a ser um problema e não uma solução. Um peso, né? Um peso e não um benefício. Uma coisa ruim e não um prazer. Automaticamente, o seu cérebro, que quer te proteger de estresses, de traumas, de problemas, ele vai começar a diminuir isso. Vai falar, cara, ó, vamos pescar? Mas ele pode ter algum... Vamos comprar um barco? O que você acha de a gente comprar um barquinho? Tem uma galera jogar golfe? Muita videogame. gente... Vamos jogar videogame? Acho que muita gente que está assistindo isso está se identificando com isso. Mas ele pode ter algum problema físico, alguma doença pela falta de sexo? É que daí aí que tá. Aí são aquele negócio da bola de neve. Do efeito dominó. Nunca uma coisa só, né? Nunca uma coisa só. Então, o contexto é físico, psicológico, que causa esse problema, mas o efeito psicológico é muito maior. Que aí que tá a situação. Geralmente, a primeira grande... Né? Claro. Geralmente, a primeira grande falha do homem não é num dia que ele brigou no trânsito, que arranjou confusão no trabalho, que não sei o quê, que atrasou um boleto, que tá todo mundo estressado, brigou, discutiu e ele falhou. Nesse dia você nem vai fazer nada. Às vezes nem vai fazer. Ou se for fazer, vai funcionar normal, por exemplo. Isso é uma coisa que tá no... Isso é uma lenda, viu? Isso que eu tô falando aqui. O cara foi lá, brigou no trânsito, aí foi ter relação e falhou. Isso é uma lenda urbana. Não existe. Acontece. Geralmente, a primeira grande falha é um dia como qualquer outro. Você não percebia que você tinha disfunção erétil antes, como a gente acabou de falar. Tá? E você tem a primeira grande falha. E por isso que eu falo que é a primeira grande falha. Por isso que eu Porque falo é um evento, é um marco. Pode ser nada. Assim, o homem pode relevar aquilo de uma boa, falar assim, acontece, tal, babá, que a maioria relativiza aquele problema, que isso é ruim também, que isso vai fazer ele demorar mais tempo para procurar ajuda, ele vai continuar tendo esse problema com uma frequência cada vez maior, ele começa tendo uma vez por mês, depois começa a ter uma vez toda semana, e aí, pum, porque o problema vai piorando. Ou esse homem, ele desenvolve um bloqueio psicológico que vai potencializar esse problema de forma absurda. Eu tenho homens no meu consultório que eu atendo que desenvolveram um transtorno de estresse pós-traumático após a primeira grande falha. Sabe o que é isso? Transtorno de estresse pós-traumático? É aquele cara que vem da guerra achando que vai cair uma bomba na cabeça dele. Ele não sai na rua, porque ele acha que vai ter bomba lá fora. É uma síndrome do pânico, né? Pânico. É um pânico. Então, quer dizer, o cara que caiu numa ponte uma vez, ele nunca mais vai passar na ponte. E ele fala, cara, mas essa ponte aqui é diferente, ela é de concreto, ela não é igual aquela que caiu. Não adianta, ele não consegue. Ao longo do tempo, o que acontece? Eu trato esse homem, eu melhoro a parte física, ele tem ereções maravilhosas, persistentes na masturbação, mas ele não consegue procurar uma pessoa para se relacionar. Por quê? É um problema físico agora? Agora é bloqueio. Não. Aí é um problema somente psicológico que a gente tem que ir acompanhando esse homem ao longo do tratamento e mostrando por A mais B, através dos exames, através de formas objetivas, para ele tentar acreditar que realmente agora tá ok. É um aval, mais ou menos, que eu dou, né, para ele. Falar, cara, olha, tá vendo isso aqui? Esse exame no início do tratamento? Tá? Quanto aqui o número? Tanto. Ok. Tá vendo aqui agora? Tá melhor. Olha esse número como que tá. Olha na tua masturbação como que tá.
Ah, tá outra coisa. Então, pode acreditar. Tá melhor mesmo. Mas isso é um problema muito sério que, às vezes, tem homens que conseguem se recuperar, tem homens que não. Tem homens que continuam a vida inteira tentando se recuperar disso, não conseguem. E eu vejo isso até com uma certa frequência. E assim, doutor, você é médico, então, na sua opinião, porque também tem esse negócio de, uma vez aconteceu, é normal, acontece com todo mundo, não sei o quê. Isso talvez banalize muito. Você acha que todo mundo que tem essa primeira grande falha já deveria procurar um acompanhamento? Claro. Ele deveria, como eu falei antes, ele deveria Mesmo procurar que até eles antes, né? Até na primeira relação sexual ou nas primeiras masturbações do homem, ele precisaria procurar um médico que atua nessa área. Sim. Mas a primeira grande falha é muito importante. Seria muito importante ele procurar. Porque pode ser que seja só psicológico, mas pode ser que tenha algum comprometimento físico também associado. E aí assim o como eu problema falei, só vai aumentar. a gente está falando disso. sobre aterosclerose. A aterosclerose me fala um ser humano vivente acima de 13 anos que não tem aterosclerose. Não existe. Inexistente. É a única doença que afeta 100% de todos os seres humanos aqui na Terra. Por isso que hoje é considerado um processo natural de envelhecimento. A aterosclerose, ela está presente. O que vai variar de uma pessoa para outra é a velocidade disso. Então tem homens que chegam com 90 anos com aterosclerose de um menino de 20. E tem o contrário também, meninos de 20 que chegam com aterosclerose de um homem de 90. O que tem a ver sobre isso? Aí é uma dificuldade até da ciência conseguir responder essa pergunta. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte: pega 10 crianças aí de 10 anos de idade e tira o sangue delas e faz um exame de colesterol para você ver. Vocês vão se assustar? Vocês vão se assustar. Muito, né? Então, colesterol alto. Claro, tô dando só um exemplo, sim, tá? Sim. Mas isso são coisas que vai somando a vida inteira. É. Você fala assim, doutor, mas porra, nos 2 últimos anos eu virei vegano, comecei a fazer atividade física todos os dias e tal. Eu falei, cara, ótimo, parabéns, continue assim. Mas o que eu tô falando aqui é uma coisa que afetou 57 anos da sua vida, não 2. E tem essa bagagem também, E tem né? isso. Então, eu fumei só 10 anos lá, mas faz 20 anos que eu já parei, doutor. Mas tá lá, né? Tá no pacote. Tá gravado lá no... Né? Tá gravadinho. O seu corpo não esqueceu. Tem a então, memória, tem né? ali uma questão também de Memória impacto. física, né? Então, é um contexto, sabe? É muito complexo. É muito difícil a gente dar um diagnóstico, mas esse diagnóstico vindo, a gente pode conseguir ajudar muito. Mas a gente precisa divulgar, né? Sim. Precisa divulgar, e é por isso que a gente tem sido pioneiro em muitas situações, em muitos momentos, para essa divulgação, né? Legal. E o livro, doutor? A gente chegou aqui, ele trouxe, né, o livro pra gente, falando que vocês também foram pioneiros nessa literatura mesmo, sobre essa questão da sexualidade masculina. Inclusive, esses aqui são presentes Olha. para vocês dois. Acredito. Você viu que ela jogou um verde pra Vou você, fazer né? uma Ela dedicatória. tá de olho nesses livros. Eu falei, nossa, que engraçado, ele trouxe 2. Eu vou fazer uma dedicatória. Pidona, viu? Não, Não, mas tem Fabinho, eu que tive pedir. curiosidade. Ainda Claro. mais sabendo que é o único, né? Então, assim, isso é uma Caramba. coisa que, apesar de ser bacana, é ruim ao mesmo tempo, né? Porque nós estamos no século XXI, é um país com mais de 200 milhões de pessoas, tem muitas pessoas que precisam de conhecimento, assim como qualquer outro país, mas aqui no Brasil até então não existia um livro de um médico falando sobre sexualidade masculina, sobre saúde sexual masculina. Mas a gente quebrou esse tabu, a gente quebrou essa barreira no final do ano retrasado, lá na Avenida Paulista. Foi muito legal essa noite. Teve a participação lá na Livraria Cultura de diversos pacientes, Que de legal. diversas pessoas, amigos, médicos também que compareceram. Mas são coisas simples, se você for parar para pensar. É um livro até facinho de ler, porque além de ser uma linguagem muito fácil,
Ele é curtinho, né? Umas 60 páginas, então você lê rapidinho. Tudo que você precisa saber sobre sexualidade masculina. Exatamente. E Legal. é interessante porque são coisas simples, básicas, mas que até então nenhum médico fez ali. E aí que tá. É uma coisa que você... É uma informação de confiança, é uma informação que você não tá digitando no Google para saber. Embora tenha o e-book também, né? Que hoje em dia, legal. através do celular, você também pode ler, mas é uma coisa de uma relevância maior, de uma segurança maior, que você vai poder saber. Não é só para homens, tá? Além isso que eu ia perguntar. Não é não. Porque você vê a importância que a mulher tem na tomada de decisão nossa. Então até a gente brinca, fala assim, o último check-up do homem, geralmente, quem que fez? Quem que agendou a consulta? A mulher. A minha mulher. mulher que agenda. Aí, ó, tá vendo? Você não é exceção, não, você é regra. Porque geralmente o homem até ele se interessa de fazer os exames, de fazer o check-up, tudo certinho, mas a mulher que toma a frente, né? Ela já pega o telefone, já liga, já agenda, tem um que já indicação e tal. Então ela tem esse poder de ação, de resolução. A minha é assim. Ele acertou. Aí. Exatamente. Então isso é uma coisa que é comum. Então muitas vezes a mulher, lendo um livro desse, ela consegue entender alguns parâmetros. O que é, por exemplo, cada um desses problemas, o que pode levar a cada um desses problemas e onde a gente conseguir começar a procurar ajuda. Porque essa área da saúde sexual masculina é algo que é um tabu até na medicina. Até entre os médicos, assim, a gente vê que não são muitos colegas que atuam nessa área, que têm um conhecimento aprofundado nessa área, porque acaba tendo um tabu, um bloqueio, e o desenvolvimento disso depende também, né? Dessa liberdade que a gente tem de pesquisar, de ir atrás, de se interessar pelo tema, porque os artigos científicos estão lá. Você precisa ter o quê? Interesse para você esmiuçar aquilo, para você aprender e colocar na prática. Então, foi onde que teve essa mudança, e um amigo meu que me estimulou muito a fazer esse livro, conversando com ele algumas vezes, médico também, se formou junto comigo, legal. o Dr. Rafael Freitas, e aí foi onde a gente teve essa ideia de colocar para frente esse projeto, resultou nisso daí. Que legal, muito obrigado. Sabe o que eu ia te perguntar? Como você falou que os bons hábitos, né? Ficar longe do cigarro, praticar atividade física. Eu fiquei preocupado porque eu tenho um amigo que anda de bicicleta, ciclista. É sempre um amigo, né, Fabinho? Sempre. Sou eu mesmo. Engraçado que tem uma bicicleta lá em cima do teu carro. Eu pedalo muito. Um amigo meio próximo. Não você tá carregando até a bicicleta dele no teu carro. Não é. Meu amigo, parecendo o cara que faz pergunta lá no programa do Serginho. Na Laura Miller. Ixi, É um amigo. Eu entro no estúdio, o cara apresenta um monte de amigo pra mim. Eu tenho 2 amigos, eu vou fazer a pergunta dos 2, claro, tá? Fica à vontade. Que anda muito de bicicleta, tá. Várias horas por dia, há 30 anos ele faz isso. Tá. E aí... Todo dia antes do programa, antes de chegar no todo ar. Todo dia antes do programa. Legal. E aí... Pode dar parabéns pra esse teu amigo, inclusive, tá? hoje meu amigo pedalou 2 horas de bicicleta. Opa, que legal. Todo dia o amigo pedala. Uma vez na semana o amigo descansa. Tá. E eu lembro que há uns, 25 anos atrás, falavam da ligação do ciclismo com a impotência tal, da pressão do cilim e tal. Tanto que esse amigo usa um cilim chamado prostático, né? Que são uns cilindros de bicicleta desenvolvidos para os homens, que ele tem uma abertura no meio para não pressionar tanto essa região do períneo, né? Isso é uma lenda? Realmente o amigo pode ter algum problema de impotência? Não, na verdade, até hoje, não conseguimos provar categoricamente relação nenhuma de nenhum problema prostático, seja qualquer problema, hiperplasia prostática benigna, ou câncer de próstata, ou aumento, né, de chance disso por conta do uso do ciclismo, por exemplo, da prática do ciclismo. Então, também não tem, até hoje, não conseguimos identificar a relação com qualquer disfunção sexual.
Então, você pode falar para o seu amigo para ele continuar, porque isso, Pedalando. pelo contrário, isso é um fator Sim. protetivo, é uma atividade física muito completa que vai fazer com que evitem vários problemas na vida dele, incluindo nessa área sexual também. Pode dar parabéns para ele. Ele tá assistindo, inclusive. Ótimo. Marca ele, @Fabinho Oficial. Embora assim, ó, embora, por exemplo, hiperplasia prostática benigna seja algo muito comum a partir de 40 anos. Então, independente das pessoas, dos grupos de ciclistas ou não ciclistas, Tá. vai ter uma porcentagem altíssima de homens que vão desenvolver esse problema, mas não é relacionado, não. Olha só. Muito E o bem. inverso, a falta de atividade física. Aí sim. Quais são os sintomas mais comuns nessa área? Isso é relacionado com vários. A falta de atividade física é relacionado com aumento de chance de vários tipos de problemas de saúde. Todos, praticamente, tá? Incluindo as disfunções sexuais, principalmente a disfunção erétil. Tá? É um grupo de risco, né? Vamos dizer. Olha só. Pois é. E as pessoas não lembram isso, né? Então fica o alerta aí, né, pra quem tá no sofá, quem tá parado, porque entra naquela zona de conforto. Quando vê, já passou 1 ano, passou 2. Poxa, preciso fazer alguma coisa. Paga academia, não vai, né? Só Não é, paga, Bárbara né? Vita? Não sei do que Acontece, você tá falando. né? Paga a academia, não vai. Por isso que essas academias já te obrigam a pagar 12 meses, né? Não é assim? Pois é. 700 Eu tô indo alunos até. inscritos e só 70 ali frequentando. né, Exatamente. por causa 70 disso. ainda na luta, na Na força luta. do ódio. É. Mas é muito louco essa questão de saúde, porque ninguém pensa em saúde sexual masculina. Exato. E as pessoas ainda estão relacionando o sexo com coisas pejorativas ainda. Elas não conseguem pensar da forma mais certa. Porque o certo de você pensar no sexo, imediatamente, é você pensar em saúde, em bem-estar. E quando eu falo, eu atuo na área da saúde sexual masculina, a pessoa fala assim, saúde sexual? Como assim, né? sexo, saúde? Não tá relacionada essa palavra, né? Sexo não é sexualismo, não é erotismo, não é pornografia, não são coisas... Não. Antes disso, o sexo é saúde, porque você precisa ter saúde para você conseguir fazer todas as outras coisas que tem atrás, que tem após, né, o sexo. Então é preciso isso, a gente quebrar essa visão errada em relação ao sexo. Veja, eu vejo diversos organismos internacionais dedicados somente para a saúde sexual. Então veja que isso é uma coisa séria, uma coisa importante, uma coisa que faz parte de nós como seres humanos, como humanidade, pensar no sexo como saúde. Dessa forma. E tem que ser uma coisa muito bem conversada, dizendo assim, num casal que já tem um relacionamento estável. Porque, falando da parte feminina, a gente vai muito no ginecologista. Isso. A gente sempre tá acompanhando, né? Tem aquela piadinha que se você... Que o estigma é que o órgão masculino passa na terra, faz não sei o que, essa piadinha, o desenho que vai pra todo canto, mexe no lixo, tudo mais, tá bem. E aí a vagina da mulher limpou no sentido horário, já deu errado. Já deu a infecção urinária, né? Já deu um negócio terrível, então a gente já vai muito mais no médico, mas... Eu não sei porquê, mas tem esse estigma de que as coisas são separadas. E, na verdade, os dois têm que cuidar disso juntos, né? Com certeza. Você vai no ginecologista, sabe tudo do seu corpo e tudo mais, o que você tem que fazer, o que você tem que tomar, como você tem que fazer todas as coisas, mas a do seu marido, de repente, você não tá nem aí. E isso tá te impactando. As mulheres, quando se juntam, inclusive, Fabinho, elas, quando se juntam para falar sobre a saúde sexual, elas se ajudam. Você vê com uma distância absurda da gente, né? Porque quando a gente se junta para falar sobre sexo, é para falar coisas irreais. Falar assim, não, mas é que eu fiz 30 vezes. O Naldo fez 30, eu fiz 60. E eu sou vai muito... tirar vantagem. Não, e ainda tem aquela questão também do o homem é um bicho mentiroso, que ele quer se gabar falando, né? A birimbau dele é enorme. Isso, tudo isso. Entendeu? Então, eu tenho outro amigo, inclusive, que queria entrar, que é um biquinho de chaleira. Tem o que fazer? Chega a gente e fala, meu, é muito pequenininho. Tem jeito? Aí que tá. Promete, cara. Você precisa falar... É um amigo, viu? É um amigo. É um amigo. É outro da bike. Na verdade, assim, com relação ao tamanho... você fala, tamanho não é documento. É real isso. Tamanho não é documento.
Mas existem problemas relacionados ao tamanho. Quando o homem tem um pênis menos de 4 centímetros em ereção, ele tem o que nós chamamos de micropênis. E aí sim ele precisa de ajuda nesse sentido. Tá? No caso, mas ajuda 4 cirúrgica centímetros. mesmo? Dá pra Não fazer alguma coisa cirúrgica, nesse porque caso? não existe nenhuma técnica cirúrgica para aumento peniano autorizada ou certificada. Olha, porque tem uns famosos aí que fazem umas plásticas pra aumentar. Aumentou. Isso não e adianta sei o quê. nada, é Teve só até um estético cantor mesmo. que falou que fez isso, não foi? Foi, eu esqueci o nome dele, não vou falar, Melhor não vou falar. senão a gente pode se Vai que comprometer. eu falo que é outro. Mas teve algum cantor que falou que aumentou. Isso, mas isso é que tá. Hoje tem alguns procedimentos com aplicação de enxertos de ácido hialurônico, por exemplo, que ela faz um engrossamento, né, peniano. Mas é estético. Tamanho estético, não tem um impacto tão grande em relação ao tamanho, comprimento, né, peniano, mas existem outros, gente de todos os tipos, tá? Profissionais de todos os tipos que fazem de tudo aí. Nenhuma técnica hoje é aprovada, é reconhecida como segura o suficiente para ser aplicada amplamente na população, tá? Então, isso seria uma técnica mais inovadora, uma técnica fora dos parâmetros convencionais da medicina, mas seria para um homem, que eu acho que vamos dizer aqui, que um homem que precisa realmente se preocupar com isso é um homem que tenha menos de 4 centímetros em ereção. Aí sim a gente está falando sobre Você tá falando de uma minoria, micropenia. então, Exatamente. uma minoria, né? Claro. E isso é uma coisa que impacta menos do que a gente imagina, até mesmo em relação às mulheres. Então, um estudo grande em relação ao tamanho peniano, foi até um estudo que teve envolvimento aqui de brasileiros, pegou um número grande de casais e consultaram o homem e a mulher. O homem dos casais, né? O homem, acho que mais ou menos uns 50%, 60% deles gostariam de ter o seu pênis maior. As mulheres, somente 20% delas gostariam que o parceiro tivesse um pênis maior. E efetivamente, uma preocupação claro, do cara, né? Não e é da efetivamente, só 2% tinha micropenia. Tá. Então, quer dizer, para você ver que realmente é uma coisa muito mais cultural do que efetivamente tem mais a ver com a autoestima, prazer com comparação mesmo, né? Do que Exato. um fato. E o outro lado? Tem gente que tem o problema inverso de ter um negócio grande demais e dar problema com isso? Claro, porque Ou nem tanto? isso tem, né? Mas muitas vezes é algo muito relativo de mulher para mulher ou de parceiro para parceiro. Então, claro que se for um pênis muito grande, isso pode ter um impacto ali no assoalho pélvico da mulher, pode ferir, machucar, pode incomodar, né? Que é um baita problema claro, também, que aí né, sim pro casal. É um problema para o casal resolver. Mas existe isso também. Tudo de pouco e de muito faz mal e pode ser um problema para os dois lidarem. E esses casos vocês também cuidam lá no Instituto Homem? Daí com relação a, por exemplo, tamanho peniano, a gente não tem esse foco, né? É mais na área da saúde sexual, nas disfunções mais comuns, que é disfunção erétil, ejaculação precoce, né? Queda da libido, que são coisas relacionadas aí a coisas objetivas do corpo. Também a gente tem a questão da testosterona, né, que é um impacto também, que pode impactar na libido e tudo mais. Então, a reposição de testosterona é algo que também é importante ser feito. O homem, a partir de 40 anos, pode sofrer desse mal. Olha só. Mas precisa se atentar. Hoje está tendo muita reposição hormonal. O homem está abrindo mais os olhos para isso, porque de forma segura, fazendo isso. De forma segura com o médico, né? Você aí não vai comprar aqueles remédios esquisitos no Mercado Livre? Não, tem um amigo tá que tá fazendo, tem acho que 56 anos, tá com um negócio de reposição hormonal. Um abraço pro meu amigo Baeta. Opa, e o cara tá enorme, assim, tá todo forte, a reposição todo bonitão, hormonal, mas tá com o acompanhamento correto, né? A gente com fala médico, né? muito Exato. disso
no caso da mulher, porque conhece toda a história da menopausa, realmente é um período difícil. O homem tem algo parecido com a menopausa conforme a idade vai chegando? No Sim. sentido de precisar mesmo de um respaldo hormonal e essas... Isso me interessa, viu? Eu tô com 44. Veja, não é o fato somente do nível de testosterona. Porque se o nível de testosterona estiver baixo e ele não tiver nenhum sintoma da andropausa, esse homem não é indicado fazer reposição hormonal. Tá. Mas se esse homem está com um nível de testosterona baixo e ele tem algum sintoma, quais são os sintomas? Irritabilidade, a falta de disposição para tudo, não só sexual. Tá. Diminuição também da libido, disfunção erétil, fraqueza muscular, todas essas coisas, se ele tiver esses sintomas associado a uma testosterona baixa, ele é um candidato a fazer reposição hormonal de forma segura, acompanhada com médico, com medicamentos certificados, que ele consegue ter Tudo certinho. todo um controle e monitoramento disso daí. Acho que a nossa audiência já entendeu. Homens tem que ir atrás de ajuda. Acho que já deu pra entender Bom, que não por é enquanto, esse bicho de 7 cabeças. tudo que ele listou aí, eu não tô mas eu sentindo bem nada disso. Eu bem sei que você pegou o WhatsApp do Dr. Flávio. Daqui a pouco... Daqui a pouco tá mandando Mas oi. eu- Ô, doutor. Ô, doutor, você tem como? Vamos trocar uma ideia. Não, Ele mas- falou que atende 5 mil pacientes. mas- Então- Olha ele pessoalmente. Mas você vê, mas é interessante que, como a gente falou aqui, a prevenção é o melhor remédio. É o melhor Claro. remédio. Então é muito bacana quando eu recebo homens igual você lá. Fala, cara, doutor, tá tudo tranquilo, eu tô vindo aqui só pra ver se tá tudo legal, se tem alguma observação pra ser Isso é feita. muito legal. Porque muitas vezes o homem não percebe. Aquele negócio mesmo que a gente falou da ereção. Poxa, se é uma ereção de 90%, não te interfere em nada na sua vida, por que você vai procurar ajuda por isso? Mas ali, numa Você quer consulta, sofrer você o começa a baque entender. E depois tratar, ou você quer tratar pra não ter, Pra né? não ter esse Isso. efeito. É né? que nem o seguro que a gente faz, né? Seguro é pra isso. Não é? Exatamente. Doutor, e assim, o homem já entendeu que ele precisa buscar ajuda, ele precisa ir atrás, por favor, você vá atrás de ajuda, e mesmo que você não tenha um problema, mas, e no caso, como é que, você falou que da importância das mulheres que têm um casamento, que estão num relacionamento estável, Claro. como é que você, mulher, como é que a mulher que percebeu já, tá esquisito, tá diferente. diferente. Às vezes o homem não percebeu, ela já tá percebendo, mas Percebe. ela tá com medo de falar pra não Pra não ferir. causar uma chateação, Um mal-estar aí. mal-estar. um mal-estar, não ferir a autoestima do Sim. cara. Como é que tem um jeito que você indica pra Aí que abordar tá. esse assunto? A prevenção, ela é o melhor pretexto pra procurar ajuda. Então você fala assim, viu? Bem, Amor, Moreco, amor. eu assisti lá no Tropicast um negócio, um Interessante. médico falando que existe prevenção na área da saúde sexual masculina. Você acredita numa coisa dessa? Olha, que coisa doida. Você não precisa disso de jeito nenhum. Mas, poxa, já que eu faço eu agendo ali o teu check-up lá com o urologista para Vou fazer marcar. o teu check-up da próstata, o cardiologista para fazer o check-up do coração, eu vou agendar também para ver essa parte sexual. O que que você acha disso? Melhor prevenir, né? Pra você manter a sua performance tão excelente, Aí o cara impecável. Fala assim, você sabe que eu não preciso desses negócios, né? Mas prevenção, né? Ué, Já não- que é pra prevenir, Como você né? falou, não Nunca é faz lá demais. o check-up lá, faz o ecocardiograma. Eu Você mesmo faço faz todo exame ano de meu sangue ecocardiograma. sempre. O Tudo. completo. Tem que fazer Sim. tudo. Então, já coloca isso também Então, assim, Dá esse livro aqui, ó, pra ele. você... Leia. Ah, e olha também só, dá é pra uma ele. informação, é uma coisa básica do ser humano, que é importante, e tem prevenção. E realmente, a gente não está usando a prevenção somente como um pretexto. Eu estou falando uma tática que a mulher pode usar, Sim. mas eu falando sobre prevenção, é verdade. Existem coisas que a gente pode prevenir antes que aconteça. Sim. E nessa área da saúde sexual, também a gente pode prevenir. Não é Legal. só câncer de próstata que a gente pode prevenir. Existe também a questão da ejaculação precoce, disfunção erétil, queda de libido, que a gente precisa prevenir para que isso não aconteça na prática, né? Sim. E aí o homem acaba correndo atrás do prejuízo em vez de prevenir, né? Vai recorrer ao remedinho
o Azul, remedinho o do azulzinho. amigo. Que às vezes dá um problema, Não é? Problema sério. problemas muito sérios. Até morte, né? É prejudicial, não é? É, claro. O tal lá do azulzinho. Prejudicial, é perigoso. A gente está falando sobre problema de saúde pública. Milhares de homens todos os anos morrem em decorrência do uso indiscriminado, irregular, inapropriado, descontrolado, com falta de acompanhamento médico desses medicamentos que são estimulantes sexuais. Eles sobrecarregam o sistema cardiovascular, dependendo da forma que é utilizado, ele pode ser muito, muito prejudicial, ter efeito no ecocardiograma, por exemplo, né, mudança de arquitetura do coração. É mesmo? Então, o cara que às vezes não morre de cara, ao longo do uso abusivo disso, ele vai morrer antes do tempo. Porque ele vai sobrecarregar isso e vai ter outros problemas decorrentes. Quanto mais jovem, mais daí. perigoso? Perigoso. Por conta porque a gente ouve, né? Dizer, pô, o cara que... Era o novo. jovem, quando infarta, é fulminante, né? Por causa da pressão mas- arterial. Tem a ver isso também? Tem a ver, porque o jovem, muitas vezes ele usa essas medicações, mistura com bebida alcoólica, outras drogas. Então, isso potencializa o problema. Então, a gente tem que falar sobre isso. Claro. Tem que falar sobre isso. Porque mesmo. vira quase uma piada também, né? A gente até tinha um colega aqui que ele falava abertamente sobre isso, ele ia na farmácia, você quer um também? E envergonhava os outros companheiros, mas fazendo graça, só que pra ver como era banalizado isso. As pessoas não pensam que aquilo é uma medicação que realmente vai ter algum efeito colateral. É Claro. só, você quer durar na hora, então você toma isso aqui, você toma não sei o quê. Isso vai fazer muito mal, né? Com certeza, e precisa de acompanhamento médico. Eu sou a favor de transformar essas medicações em medicamentos controlados. Devido ao uso Com irregular, receita. com receita. Devido à situação, não que também iniba, né? Porque muitas vezes vem até do Paraguai, sabe lá de onde, esse melzinho do amor aí, que vem da China. Vem da China o negócio. Compra na internet, né? 20 comprimidos de Viagra num sachezinho daquele de mel. Meu Deus do céu. mesmo? Meu Deus Então, quer do céu. dizer, é uma bomba relógio, né? Mas eu acho que diminuiria talvez ali, eu abriria os olhos dos homens para a importância, para o perigo disso daí. Mas precisa de tratamento. Aí que tá, não é tão usado, ele é muito usado por causa disso, por causa do tabu, né? Sim. As pessoas, em vez de procurar ajuda médica, vai utilizar isso daí, né? Mas precisa observação. Em consultório, existe algum caso em que a utilização desses remédios é indicada? Ou em consultório vocês preferem tratar de uma outra maneira? Como é que funciona isso? Não, pode ser indicada, dependendo do caso, mas aí que tá, a administração, a forma de administrar essa medicação é diferente, a dosagem é diferente, E a medicação correta também, exatamente, o acompanhamento é diferente. Eu imagino que os exames antes para saber se a pessoa tá apta precisa àquilo, mesmo né? daquilo, Então, que pode, né? Se tem necessidade ou não. Então, tudo isso é um acompanhamento que é necessário, em vez de simplesmente a gente usar essa medicação para tapar o sol com a peneira, né? Colocar embaixo do tapete um problema e levar só para frente, e isso vai piorando. Eu já atendi paciente que tomava 8 comprimidos de Viagra para ter as relações sexuais. Meu Deus! Morreu, né? Pasmem. Morreu, não. né? Não. Pior que não. Deu sorte. Aí eu falei, cara, você é um ciborgue, não é possível. Não é um ser humano. Gente. Ele falou, doutor, mas eu cheguei nesse nível. Que aí E o cara... por isso ele foi procurar ajuda. Exatamente. Porque ele já não conseguia mais nada não conseguia. sem o remédio. E mesmo tomando essa quantidade absurda de medicamento, não estava funcionando. Por quê? Ele começa tomando 1/4 de comprimido e funciona. Aí o problema vai piorando. Aí ele tem que tomar metade. Aí vai piorando, vai tomar inteiro. Aí depois vai piorando, toma 2. E aí o desespero, né? Pra não falhar, Sim. para não... Aí vai chegando numa situação dessa. Ou é seja, importante. você não trata a raiz do problema, Não trata a aquele raiz. problema só piora. Só piora, exato. Então não é um remédio de tratamento de maneira nenhuma, né? esses Não, ele precisa ser... Ele é um medicamento que pode ser usado no tratamento, mas existe a forma correta, a dosagem correta, dentro de um contexto correto, de fórmula correta também, porque existe ali
algumas coisas que você precisa adicionar também para evitar outros problemas. Então, quer dizer, precisa uma avaliação individual de homem, de organismo né? para outro, para você saber a forma de tratar. E não pegar uma fórmula uma receita de bolo, né? E só replicar repassar. isso para todo mundo. No Novembro Azul, eu rodo geralmente bastante nos meios de comunicação, porque a OMS ela tem ampliado essa noção do autocuidado masculino. Então, em vez de a OMS falar hoje, vá lá e faça Novembro Azul contra o câncer de próstata. Não é mais assim. É Novembro Azul de autocuidado masculino. É o contexto completo da coisa. Tem mais, é mais amplo Exato. agora. Então, quer dizer, não somente a questão de prevenção a câncer da próstata, como qualquer outro problema masculino, incluindo as disfunções sexuais, precisam ser abordadas. O homem, ele precisa perceber mais o corpo dele. E a mulher, ela é muito forte nisso, ela é muito perspicaz, né, em conhecer o corpo, em perceber as pequenas mudanças. E a gente, aos poucos, nessas campanhas mundiais, né, que são feitas, para a gente conseguir fazer com que o homem comece a se observar mais, comece a valorizar mais as pequenas falhas, né, ou pequenas diferenças, para ele ter o autocuidado de verdade, né, não só... Mas tem melhorado isso, através dessas campanhas, o homem está começando a observar de uma forma mais ampla tudo, tem chegado muitos homens mais novos ali, no consultório para pedir ajuda ou para prevenção nessa área aí. Tem mudado. E nessa questão de idade, que já tiramos esse tabu de que é uma coisa de homens mais velhos. E a nossa sociedade, ela tá adoecendo mais rápido nessa área sexual mais cedo, quero dizer, com menos idade, porque tá tudo muito mais exposto, a facilidade de você começar uma vida sexual mais cedo por causa da internet, por causa disso, aquilo. Você tem visto essa diferença em consultório das doenças, não só da prevenção, mas as doenças que antes eram de homens mais velhos, agora estão descendo de idade? Com certeza, muito. Como eu falo, é um contexto. Eu sempre falo assim, olha, pega aí umas 50 crianças de 10 anos de idade, tira sangue delas e vai medir o colesterol. Você vai se assustar. Alto. Você vai se assustar. Coisa que a gente não via antes. Antes não tinha. Então, tudo isso vai ter um preço lá na frente. Pois é. Sabe, a alimentação hoje está melhor ou pior? Depende. Depende. Hoje você fala assim, não, graças a Deus hoje eu estou comendo só uma salada, tá maravilhoso, mas e agrotóxico nessa salada? Que antes não tinha e hoje tem. Estou dando só um exemplo aqui, eu não quero também ser radical, né? De falar facilidade, mas né? Hoje... Comida por aplicativo, tudo. O cara pega o celular, deu vontade. Não, antes o cara tinha que coisa. sair pra... Exato. Né, as coisas não abriam do domingo, por exemplo. Hoje tudo fácil 24 horas, né? Com certeza. E esse reflexo disso a gente já está vendo. Então, realmente, homens com disfunção erétil grave com 25 anos de idade. Você fala assim, poxa, mas como? Até um tempo atrás, eu falava assim, gente, um cara infartar com 20 anos, não existe isso. Hoje existe. Existem números alarmantes disso. E é um contexto. Homens com diabetes com 20 anos de idade. De onde há um saiu, tempo né? atrás ninguém falava disso. E hoje tem. Então, é um contexto que está desfavorecendo a saúde sexual como um todo. Até a própria Covid, né? Sim. A Covid, um dos efeitos a longo prazo da Covid é a disfunção sexual. Já faz parte da síndrome do quadro pós-Covid. Então, é uma coisa que impactou. Diminuição do nível de testosterona no mundo, diminuindo drasticamente, tem sido observado em vários países do mundo. Então, é um contexto, né, que a gente precisa abrir os olhos para cuidar, para falar, porque senão cada vez mais gente vai sofrer com isso e vai sofrer calada e não vai conseguir ajuda. E a medicina evoluiu. Evoluiu para trazer saúde mesmo nesse contexto. Então, a medicina não evoluiu só para fazer o homem viver até 90 anos. A medicina evoluiu para o homem viver até 100 anos, mas viver com saúde, com qualidade de vida. Sim. Mas, poxa, mas eu tenho saúde, doutor. Meu colesterol está controlado, minha pressão está boa,
minha diabetes tá, ó, Tranquilo. zeradinha. Ok, e a parte sexual? Pois é. Ah, não, essa parte aí já faz tempo que eu parei. Desculpa, isso não é saúde, Isso não é saúde. né? E você falou que o que você gostaria era que as pessoas começassem esse acompanhamento desde quando iniciam a vida sexual, ali na adolescência e tudo mais. Isso. Tem alguma... Porque eu tenho eu vou construir meu raciocínio. Eu tenho a sensação de que falar sobre sexo na parte instrutiva é muito mais fácil com meninas. Uhum. Até porque tem toda a questão de gravidez e tudo mais. Parece que os pais, de uma maneira geral, se preocupam mais Ele leva a menina pro ginecologista desde cedo, né? instruir a menina sobre como ela tem que lidar com a vida sexual dela quando ela chega nessa fase da adolescência. Pro menino, como é que as mães, os pais, eles levam ele até alguém pra começar esse acompanhamento? Nós Como temos devem fazer, Como né? devem fazer? A gente tem recebido alguns adolescentes Uhum. no consultório acompanhados dos pais, né, dos responsáveis, mostrando que isso está sendo, ainda não é uma realidade ampla, mas isso está acontecendo, está começando a acontecer esse movimento, de os pais se importarem também com o conhecimento do filho nessa área, para que a gente consiga tratar os problemas com conhecimento. Por isso que eu falo, é um contexto geral aí, porque até um tempo atrás isso não existia, isso começa a ser pensado. Porque você joga o menino no relacionamento Sem saber nada. sem saber nada. E às vezes ele vai passar a vida inteira com um problema achando que é tudo normal. Achando que é normal, exatamente. Então, isso tem crescido. Eu acho que os pais, eles deveriam, sim, se preocupar com a saúde sexual do seu filho. Nós vemos isso, é real. Temos ali alguns pacientes menores de idade que a mãe leva, que o pai leva. Fala, doutor, tô aqui, tô trazendo meu filho. Conversa aí com ele, vê o que está acontecendo, porque eu acho que ele precisa de informação nessa área. Ele precisa de conhecimento, ele precisa saber se isso é normal ou não. Ele está meio angustiado com algumas informações. Fala para ele, conversa, faz os exames, vê se está tudo ok, porque eu quero trazer isso também para meu filho. Eu acho super legal isso. Super importante. Super né? importante. Olha, fica a dica aí, ó. Isso Leva seu é filho. bacana. Muito legal. Dou parabéns, inclusive, sempre para os pais que fazem isso. E você indica a partir de quando a vida sexual já começou ou antes, né? ainda também para esse efeito de informação, é legal você levar o adolescente, pré-adolescente? Eu acredito que no início da atividade sexual. Quando eu falo início da atividade sexual, a masturbação é um ato sexual. Ah, tá. Tá, então... E por isso precisa ter o diálogo, né? Claro. Dentro de casa. Porque se você não Exatamente. souber que o seu filho tá fazendo, toma um banho de 3 horas, você não sabe o que tá acontecendo ali, não vai dar certo, você não vai nem saber quando você começa, né? Você precisa partir do pressuposto que ele tá num mundo atual que tá tudo aí às claras, né? Então ele tá, né, praticando atividade sexual, mesmo nas masturbações, ele precisa de informação, ele precisa de conhecimento, ele precisa se sentir seguro, confiante, e para isso ele precisa de informação, né? Informação de qualidade, né? Que informação ele vai ter. Seja informação correta, seja de um médico, ou seja do colega mais doido que ele na escola. Ou informação ou desinformação. A informação é assim, né? Que é a desinformação, né? Ou antigamente lá que o pai pegava o filho e levava pro... já tem 14 anos, vai pro cabaré. Levava o filho, antigamente era assim. Joga o ser humano na fogueira, né? Pois é. Sem informação Sem nenhuma. informação nenhuma. Graças a Deus meu pai não fez isso comigo. Isso é bom. Mas os mais antigos faziam isso. Não, mais antigos mais ou menos. Tinha um rapaz da minha sala, sei lá, no ensino médio, 15 anos de idade, que ele contou que o pai dele fez a mesma coisa. É mesmo? Com 15 anos de idade. Inclusive pedofilia, né? Porque claro. Moleque de 15 anos. Não é? Mas, concordo com você. Mas como as pessoas querem reproduzir o que elas não tiveram de informação, elas continuam não querendo passar informação pros filhos e depois vai reclamar do resultado, né? Tem mudado e quem sabe aqui, nessa informação que a gente está dando para as pessoas, você começa a mudar mais mentes, mais famílias, mais pessoas com essa informação
Importante. Até assim, eu descobri muita coisa aqui. Tudo que você Legal. estava falando, eu nunca nem tinha parado para pensar. Só da gente estar discutindo sobre esse assunto, as próximas rodinhas de conversa, de coisas, a gente tem um pouco mais de informação para contar. Por isso que, assim, tô falando agora do aspecto feminino. Você, mulher, seja casada, solteira, de qualquer jeito que você tá, uma hora ou outra, você vai falar com alguém sobre isso. Sim. Você pode ler esse livro aqui, por exemplo, e ir atrás dessas informações para a saúde do seu relacionamento, do seu futuro relacionamento, do seu filho, de repente. Então, não é um assunto que tem que ficar restrito, né? Claro, a eu uma gostaria parte. muito. Eu até a gente procura fazer algumas parcerias para a gente fazer uma distribuição até gratuita desse livro. Eu não tenho interesse comercial nenhum nesse livro, vou deixar já claro aqui. Talvez pode até decepcionar alguns espectadores que estão acompanhando a gente, mas eu tenho interesse de divulgação do tema. Então até a gente tem procurado algumas parcerias para ter uma distribuição gratuita nas escolas desse livro, porque você não vai ter linguagem pejorativa, não vai ter nada de sexualismo, bem didático, né? Não vai ter nada de palavras pesadas. Uma linguagem fácil de entender, é feita por um médico, mas é para a gente conseguir começar a clarear alguma coisa que está muito escura ainda na nossa sociedade, que é essa área sexual aí, né? Para todo mundo, legal. independente do sexo e da idade. Imagina se eu gostaria muito de ler esse livro com 12 anos, com 10 anos de idade. Eu gostaria. E quem não gostaria, qual menina não gostaria também de ter essas informações com 12 anos, com 15 anos de idade? Tem tanta coisa pesada que ela acaba se expondo, né? Imagens pesadas e tudo que não são compatíveis com a idade dela. E nem com a realidade, Nem né? com a realidade. Você vai para esses vídeos todos aí, que tem toda a rede social e não sei o quê, o negócio do OnlyFans hoje. Sim. E muita gente tá muito exposta a isso, e aí você vai acabar já iniciando nessa perspectiva de adolescência. Você vai iniciar a sua vida sexual com parâmetros que ninguém chega. Sim. Que é uma coisa construída, uma coisa programada, uma coisa Exatamente. montada ali. E isso já vai causar uma baixa autoestima, provavelmente, né? Com certeza. E daí os problemas só Daí pra aumentam. frente, né? Muito legal. E onde é que as pessoas encontram o livro, doutor? Esse livro ele está disponível em todas as plataformas de venda na internet. Então, Fácil de achar. Amazon, Shoptime, Americanas, Mercado Livre. Ah, legal. No Amazon, nós temos o e-book também dele. Bacana. Também Você que tem o disponível. Kindle Então, aí, que você você pode ler. gosta de ler o e-book. Eu sou mais da antiga, né? Eu já falei até pra vocês. Eu também gosto do livro. Eu gosto também de gosto do folhear papel. assim, as Eu coisas. também. Mas tem à disposição também. Mas também é uma coisa que é importante para a gente divulgar e fazer com que as pessoas tenham acesso, né? Legal. Muito legal, muito bacana mesmo. Super importante essa nossa conversa aqui. Como é que a gente tá de tempo? Queria saber. Eu acho que... 1h40? 1h40. Ó, rendeu! Rendeu! Oh, meu Deus do céu. Rendeu Acho que demais. a gente pode ir almoçar. Né? Já pensou? De verdade, a conversa tá muito boa mesmo. Eu comi 4 bis. 3, Aí, ó, tá vendo? 4. E passou a fome, eu não tinha almoçado. Mas é porque a gente se tá envolveu. É um assunto de extrema importância, que a gente não lembra que tem que conversar sobre isso, que tem que falar sobre isso. Então, deixa aqui nosso agradecimento, doutor Sim. Flávio Machado. Gostamos demais. Muito obrigada pela participação aqui. Imagina. Obrigada pelo trabalho que você tem feito de divulgação, Parabéns. de falar sobre esse assunto. Pela atuação aí. Obrigado. Né? Eu do agradeço. seu instituto. Obrigado, eu agradeço assim de coração o convite. Eu vou parabenizando já vocês Obrigado. pelo sucesso e também por essa mente aberta de chamar profissional nessa área, de falar sobre esse assunto importante que é de utilidade pública. E vamos lá, obrigado pelo convite. Vamos se ver outras vezes, quem Com sabe, certeza. né? Vamos conversando, porque assunto não falta, né? Não Quando falta. fala sobre sexualidade masculina, Tem muita coisa que a gente poderia cada falar semana ainda. tem uma notícia nova para falar, né? E Tem. quem quiser tem várias. Você tá em todas as redes sociais?
Pra turma te seguir, te mandar um direct, fazer pergunta. Opa, pode ficar à vontade. Nós temos uma equipe disponível também, que também ajuda nisso. Uhum. O Instagram é drflaviomachado.médico. Boa. DR de doutor, Flávio Machado.médico. E o site é drflaviomachado.com.br. Também que a pessoa pode ter acesso ao livro, né? Ao saber onde que está disponível, saber um pouquinho do meu trabalho e divulgar. Viva a saúde sexual masculina. É isso aí. Muito legal. Então você que ficou aqui com a gente até agora, segue o Dr. Flávio, se informe sobre isso. Você é homem, você é mulher, você de qualquer jeito, saiba sobre isso, que é de extrema importância. Já deixe seu comentário aqui também, né, do que você achou dessa conversa, que a gente vai ficar muito feliz. Estamos muito gratos, viu, doutor? Obrigado, doutor Flávio Machado, do Instituto Homem. É isso aí. Obrigado à equipe aí de filmagem, Sala 22, DRMZ Produções, Guma, Renato. Valeu. Parabéns, pessoal. Valeu. Valeu.